Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo, economia em um só local. Conexão Esperato que já faz parte das quintas-feiras do ouvinte missioneiro, e você também que está ouvindo aí de todo o Brasil, de todo lugar do mundo, quem estiver em qualquer lugar do mundo pode ouvir pelo centraldoinvestidor.com. O objetivo aqui é nada mais, nada menos do que discutir os principais temas da economia, sempre levando em consideração a ótica da decisão do investidor. O programa fechando mais uma terceira temporada e agora indo para uma quarta temporada em 2019. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos, e junto comigo aqui estamos com Ronaldo Rosenthal, assessor de investimentos da Esperato, e a gente vai discutir aqui temas relevantes da economia durante esse ano 2018. Primeiramente, dar uma boa tarde aqui. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, De La Rua, e boa tarde aos ouvintes. Sensação de fim de ano mesmo, né, Felipe? Acho que início de dezembro já começou a sensação que acabou e tá ficando tudo para janeiro, né? Exatamente, né? A gente tem essas questões culturais do Brasil. Chega dezembro, depois a gente conversa, discute esses temas em janeiro. Em janeiro, depois do carnaval, né? Então, na verdade, a gente tem uma pausa aí de Brasil durante janeiro até o início do carnaval, e aí depois se começa o ano. É uma questão cultural nossa aí, mas com certeza muita gente aí que a gente sabe a vida de empreendedor, que não é fácil, então não tem os 12 meses de muito trabalho, de muito crescimento, e aí a gente vai vivendo, né, no sentido. 2018 foi um ano, vamos dizer assim, de muita incerteza, né? Hoje tem um programa que a gente vai debater essa questão esse ano aí, que as análises muitas vezes não valem de nada, né, em anos de incertezas. A única certeza é que o analista não vai acertar, né? Brincadeiras à parte, mas se discutiu um dólar alto, se discutiu um dólar até baixo durante um período, uma inflação um pouco maior, incerteza de eleições. Então teve alguns cenários bem desafiadores, descendo 3 janelas complicadíssimas, né, Ronaldo, esse ano aí, né? O PIB é mais um ano que não vai fechar conforme a previsão inicial, né, Felipe? Isso é uma tradição do Brasil, acho que nunca acerta o PIB. Exatamente, muitas incertezas, né, pessoal? A gente teve aí um ano, principalmente maio e junho, uma greve dos caminhoneiros, que foi algo assim que mexeu muito, que na verdade ninguém ganhou, acho que não tem um brasileiro, nem a própria classe dos caminhoneiros ganharam, porque a única coisa que ganharam foi uma tabela, né, de frete, que você tira a decisão do caminhoneiro de preço e passa para o Estado, né? A decisão do preço. Então, algo assim que foi uma derrota para todos. Preços controlados pelo Estado, o Felipe já fez um levantamento aqui no programa anterior, normalmente acima da inflação. E eu acho que a principal lição que deixou essa greve foi: a infraestrutura do Brasil é muito precária. A gente não pode fechar 4 BRs e acabar o país. Nós temos que ter alternativas. Ainda mais num país onde as obras, a gente sabe, de infraestrutura demoram, a qualidade é baixa, o custo é alto. Tem que ter alternativa, não pode ser tudo através do asfalto da rodovia. Exatamente, isso aí é algo, sempre dá um certo receio quando se vê uma política pública de desenvolvimento. Até dá um certo medo quando a gente ouve vamos dizer, essas palavras aí, porque muitas vezes foca num certo monopólio, vamos agora investir em estradas e vamos esquecer o resto, né? Agora vamos fazer uma política pública de aviação. Então não, na verdade tem que ser de uma forma assim meio uma ajudando a outra, né? Não só focar naquilo ali, porque senão vira toda uma questão de um lobby, né? E aí você fica muitas vezes refém, né? Você fecha praticamente as rodovias, tudo aí, e aí
país totalmente para, né? Então isso num país, numa forma de livre mercado, no sentido isso aí não acontece. Você vai ter aviação, você vai ter trens, é uma coisa que a gente novamente tem que recuperar, né? A via férrea, que foi muito importante, e algo aí que leva uma logística muito melhor, né? Custo, por exemplo, de estrada, de ter muito caminhão também, o custo de asfalto, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, quando vem o medo de essas palavras de política pública de desenvolvimento, dá um certo medo, porque às vezes puxa para uma classe, né? Muitas vezes isso aí não é bom. Mas vamos lá, o programa é meio longo. Segundo bloco, teremos aí Marcelo Maia, assessor de investimentos lá da Esperato Porto Alegre. Mandar um abraço a todo o pessoal lá da Esperato Porto Alegre, que tem feito um trabalho excelente na capital gaúcha, levando o nome Esperato para todos os locais do Rio Grande. Bruno Rocha, lá, assessor de investimentos da Esperato São Paulo, também sempre fazendo um trabalho lá muito grande no mercado paulista. Então, a Esperato sendo representada nos grandes cantos, em todos os cantos do Brasil. E segundo bloco tem Marcelo falando um pouco sobre aí o ano dele, questão do Brexit, falando um pouco sobre economia. Muito interessante ouvir o Marcelo no segundo bloco. Bom, pessoal, falar um pouquinho aqui a questão de IPCA, expectativa aí em torno de 3,71%, a queda do IPCA bem menor, né, do que se esperava durante o ano, mais um erro de análise, mas daí a gente teve algumas funções que tem puxado muito agora, até gerando uma certa deflação de curto prazo. Isso tem sido sentido, né, pelo consumidor, que a gente vê o preço da gasolina, né, o preço da gasolina que um mês e pouco atrás a gente tinha no patamar aqui a 4 e alguma coisa, desculpa, em torno de R$5, né? R$5,15, R$5, a gente vê alguma coisa ligada a R$4,42, algumas cidades até menos eu não sei qual a fórmula do preço de venda, mas abaixo de 4, né? E então a gente viu uma queda muito pesada de 50 centavos, 60 centavos no preço da gasolina, né? E a gente vê que o IPCA puxado quando o combustível baixa ou é elevado pela questão que nós estávamos falando antes. Todo o transporte é via rodoviária praticamente, então tudo afeta na cadeia. Então um combustível mais alto ou mais baixo vai afetar diretamente no IPCA. E o outro erro do IPCA foi o PIB também, que está atrelado. Exato. A expectativa do país, no crescimento do país, que não ocorreu, isso acaba diminuindo o consumo. Então o IPCA também acabou ficando um pouco abaixo. Exatamente, vários fatores aí, né, de se explicar, algo bem complexo que a gente tem que, na verdade, quando vai saindo a gente vai analisando, e não existe uma certa fórmula mágica na economia, mas discutir, né, o porquê que ocorre essas questões do período aí de deflação. O bom dessa queda, como a gente já comentou alguma coisa da deflação, um custo menor, né, para o consumidor final, né, para a população, né, os 50 centavos que iria lá, se ia ficar às vezes na questão do combustível, agora 50 centavos no bolso por litro, né, do consumidor, para investir em outras coisas, né, mexer em economia, em outras questões. Isso a gente tem sentido, né, até na questão principalmente do combustível, que acredito que a maioria, todo brasileiro, acredito que tenha carro, alguma coisa, ele consome, questão do frete também, né? Então muitas coisas interessantes que mexem. Isso aí se deve muito até à questão lá fora, né? A gente vê o petróleo em queda, isso não tem às vezes nada a ver com a nossa economia, né? Isso é algo lá fora. Petróleo vem forte queda lá fora, algo assim meio preocupante. Talvez se desse resultado até diferente da eleição, uma quebra de confiança brasileira da eleição, o dólar com certeza buscaria os 5,50 facilmente, porque lá fora realmente tá feio. Mas Felipe, por que essa questão do petróleo baixo? O que pode ser isso? Olha, alguns analistas vão esperar principalmente o crescimento americano. Petróleo alto é duas coisas: estoque alto de petróleo, mudança, questão energética também, é toda uma questão, e ao mesmo tempo pode ser uma desaceleração econômica dos países, principais países de consumo. Estados Unidos, por exemplo. Então, uma possível recessão, quem sabe poderia estar vindo, que diminuiria, né, o consumo de petróleo, toda uma questão. Petróleo é a commodity mãe
Hoje o petróleo a gente depende muito ainda dessa commodity, então o petróleo é o fundamental para a questão da energia do mundo inteiro, da China, Estados Unidos, os principais consumidores. Então essa vamos dizer que é a explicação que a gente olha, o alto estoque, o que talvez a OPEP principalmente tem controlado a questão da exploração, ou também essa questão de uma possível recessão, desaceleração econômica. Então algo assim que a gente tem que ficar de olho, principalmente como é que vai ser o governo americano, o chinês, né? E aí a gente sofre um pouquinho nesse sentido, porque nossas principais receitas são de países emergentes, a questão das commodities, né? Então algumas análises aí. E aí vem o outro contraponto, que Eliseu Mânica Júnior trouxe muito bem nos últimos programas, e a gente, ninguém diz análise, analistas falam, e a gente talvez ache interessante olhar que chegamos ao preço das commodities jamais vistas em pontos de compra, que não tem mais o que cair, mais que isso aí, né? Então, um ponto assim que a gente possa começar a olhar com carinho cada vez mais as commodities, que a gente possa estar num fundo, né? Mas isso aí só o tempo dirá, né? O petróleo, Felipe, ele é discutido desde a década de 80 por não ser uma fonte renovável. Vários projetos com carro, energia solar, a própria Tesla, que chegou a ter seu valor superior à Mercedes-Benz, mas uma empresa que não deu lucro. Então a gente vê que o petróleo sempre é discutido, mas ainda o mundo depende desse petróleo. Então a discussão vem um longo tempo, mas a gente vê que até pelo poder dos países produtores, eles fazem muito bem esse trabalho. Por exemplo, os Estados Unidos, como produz muito petróleo, tu vê que eles não investem tanto em energias alternativas. Então, quando eles têm estoque, ainda vamos ser dependentes do petróleo. Exatamente. Essa questão de desaceleração é bem interessante. Em 2008, o petróleo chegou no patamar de 120 dólares, né? Hoje está em torno aí de 53, 52 do Brent. Londres, né, que é um dos principais indicadores, então 120 chegou na crise, e aí veio toda uma recessão, né, da crise imobiliária. Então por isso que a gente vê talvez que meio exagerada, né, muitos analistas veem como exagerada essa questão aí, mas tudo a gente tem que acompanhar como é que vai ser os crescimentos dos principais países. Para o consumidor, aqui nós, simples mortais, consumidores apenas do petróleo, não comemos petróleo, apenas consumimos no carro, né? A gente tem que aproveitar essa queda que pelo menos aí vai cair um pouco mais, né? No sentido até chegar no consumidor final, tomara que chegue no consumidor final, mas tem que cair mais, né? A princípio do preço. E tem um número interessante em Santo Ângelo, mais propriamente dito, Felipe. Cada 1,7 habitantes tem um carro. Então não é 2 por 1. Então, se nós pegarmos uma população de 77 mil pessoas, a gente vai ter mais de 40 mil carros. Exatamente. Em Santo Ângelo. Então é por isso que a gente não consegue estacionar nunca, né? Exatamente. E um outro sinal, o poder de compra do santangelense vai aumentar, então. O poder de compra missioneiro aí vai aumentar para consumir, quem sabe, até em outros produtos. E terá um belo impacto abaixo do combustível, com certeza. Exatamente. Vamos medir o PIB de Santo Ângelo após essa... Até para fazer uma análise quantitativa, né? Aí pro pessoal que gosta aí dos professores das principais universidades, fazer essa análise quantitativa em relação aí ao PIB de crescimento, né? O custo da gasolina, bem interessantes esses estudos aí para a gente avaliar o impacto realmente de como mexe nossa economia, né? Brincadeiras à parte aqui, falando rapidamente da taxa Selic no patamar em torno de 6,50%, se dizia, né? Felipe Fontana lá olhando o Banco Central, 8% no final do ano, mais um erro da analista referente ao PIB aí da taxa Selic, né? Nosso quadro de aposta em janeiro, a menor era de 8%. Exatamente. Até 9,5% nós estávamos calculando que chegaria no final do ano. E já estão falando de mais um corte de 0,5%, né? Para tentar acelerar um pouco mais a economia. Exatamente. Isso aí pro investimento, o investidor conservador, moderado. Pro agressivo, acho que teve um belo resultado, né? Acho que principalmente o clube de investimentos de ações, né? Aí pela Sperato Asset, batendo aí nos 30% no ano, 65% praticamente aí nos mais de
mais de períodos aí de 15, 16 meses, né, que houve realmente um forte crescimento a partir de setembro de 2017, mas para o conservador, moderado, o CDI está no patamar de 0,50, 0,54, então muitas vezes chega no final da linha lá, é bem complicado. O investidor esperado, a princípio, até ele recebe até o juro real, né? Não é o juro real, desculpe, é o juro realmente do CDI, alguma coisa assim sentido. Mas a gente vê nos principais bancos de fundos, muitas vezes, né? Um certo fundo DI, quando vê ele está perdendo até para a poupança. Isso é uma coisa a se analisar. Tem que fazer essa análise aí, né? CDBs a gente tem visto sendo ofertado a 83% do CDI, descontando o imposto, perde para a poupança. Poupança a gente sabe que rende 0,38 ao mês, então é muito baixo mesmo. Tem que buscar produtos melhores no mercado. Exatamente. E não existe milagre, né? O grande diferencial, vamos dizer, nosso, que a gente consegue pelo poder de barganha e o volume que uma XP Investimentos, em torno de 200 bilhões de reais, uma Esperato em torno aí de 300 milhões, consegue negociar diretamente com os tesoureiros dos bancos, né? Então a gente acaba, assim, chegando direto, trazendo uma taxa de atacado para o cliente. Então não existe milagre, mas a nossa rentabilidade ela é melhor por causa disso. Pelo poder de barganha, a gente chega diretamente no tesoureiro lá, e o tesoureiro realmente com esse volume, muitas vezes ele acaba dando uma rentabilidade muito superior do que talvez alguns bancos, agências da cidade, da região, né? Então esse é o grande diferencial, uma taxa de atacado para o cliente, uma taxa justa, né? O ouvinte tem uma noção bem de números, o que chegou a ser a diferença esse ano. Na Esperato conseguimos CDB de 127% do CDI. Às vezes pinta algumas coisas boas. Enquanto o banco tinha uma média de 93% do CDI. Exatamente. Então olha o comparativo. Com uma Selic baixa, tem que buscar uma rentabilidade melhor, não adianta, tem que procurar. Exatamente, aí aparecem muitas opções interessantes, né? A gente vê CDBs, onde a grande preocupação do povo ao longo do tempo é o ganho acima da inflação, né? Então a gente consegue às vezes um CDB de inflação mais uma taxa, né? Uma taxa real que a gente chama. Então se a gente conseguir fazer uma inflação a 6% ao ano, a gente vai ter uma vida próspera, né? Então isso pintou durante o ano, com certeza, não há de se reclamar aí. E ano que vem também, que a gente vai discutir mais no terceiro bloco, também a gente vai ver o que a gente tem visto aí, principais analistas estão vendo para o ano de 2019. Ok, pessoal? Segundo bloco, Marcelo Maia, um grande abraço ao Marcelo que está nos ouvindo lá com toda a equipe Esperato, João, um abraço também aí ao Éder, Jacó, o Bruno, toda a equipe Esperato, Daniel lá em Cruz Alta, toda a equipe Esperato ouvindo nesse momento, um grande abraço a todos, 2019 deem aí com muito crescimento. E agora segundo bloco, Marcelo Maia Osterman, falando um pouco aí sobre os principais dados econômicos. Terceiro bloco a gente volta aqui no estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde, pessoal. Marcelo Maia falando. Bom, o que ditou o mercado nessa última semana foi a expectativa de crescimento do mundo em relação a 2019. No caso, a expectativa de que o mundo possa vir a crescer menos do que se esperava até então. A gente tem dois pontos importantes em relação a essa dúvida quanto ao crescimento global. O primeiro, é só a gente ligar o Jornal Nacional todos os dias e ver, que é em relação à tensão comercial entre Estados Unidos e China. Esses dois países tiveram uma aproximação no G20 aqui em Buenos Aires recentemente, mas parece que o problema é muito mais complexo e vai se estender por um bom tempo. O outro ponto que gera dúvidas em relação ao crescimento global é a economia americana, que pode estar caminhando para uma recessão em um futuro não tão distante. Aproveitando então para falar um pouco sobre o cenário externo, vamos falar um pouquinho sobre indicadores externos, China, França e Alemanha divulgaram recentemente dados que mostraram também um crescimento um pouco menor do que o esperado. Na Inglaterra, seguem os impasses em relação ao Brexit, que é a saída da Inglaterra no caso da zona do euro.
a divergência lá é até certo ponto geográfica. Afinal, a população de Londres é contra o Brexit. A população de Londres gostaria que a Inglaterra permanecesse na zona do euro. Isso tem a ver com imigração, tem N situações que fazem com que a população que mora em Londres, que grande parte é composta por pessoas de outros países e de outros continentes, inclusive, essa característica faz com que a população de Londres seja contra o Brexit, né? Já a população do interior da Inglaterra, de Manchester, Liverpool, York, enfim, dessas cidades, é majoritariamente favorável à saída da Inglaterra. Seguindo no cenário externo, a Rússia, que é um par importante, né, é um país que anda junto com o Brasil no grupo de países emergentes, recentemente elevou sua taxa de juros. Aqui como uma curiosidade, né, a taxa de juros lá aumentou em 0,25, chegando a 7,75%, né, ou seja, um pouquinho acima da do Brasil, né, a gente está com 6,5%, lá eles estão com 7,75%. Lá a inflação também é um pouco maior que a do Brasil, tá? A inflação anda ao redor de 5%, também um pouco acima da nossa. Saindo então do cenário externo, né, dos outros países, especialmente da Europa aqui que a gente falou, falando um pouquinho sobre o Brasil, o Banco Central fez sua última reunião do ano, né, o Copom fez a sua última reunião e manteve a taxa de juros em 6,5% ao ano. Faz alguns meses atrás, se esperava até uma leve elevação da taxa de juros, quem sabe até para o fim de 2018 ou início de 2019. Mas essa expectativa não se confirmou, já que houve uma considerável queda da inflação. A inflação do mês de novembro foi negativa, em 0,21%, né? Houve uma deflação. Dessa forma, a expectativa é de que a inflação em 2018 fique ao redor de 3,7%. Se a gente pensar aí na Selic em 6,5%, a gente chega aí a um ganho real de 3,7% também, tá? Que inclusive é um ganho real acima do que a gente falou anteriormente do da Rússia, né? Que é um de 2,75%, nosso seria 1% a mais em termos de ganho real, né? Um ganho real interessante se comparado com a Rússia. Lembrando que sem a greve dos caminhoneiros que aconteceu em maio e que pesou na inflação, a inflação de junho acabou sendo superior a 1%, se a gente não tivesse tido esse capítulo da greve dos caminhoneiros, a inflação possivelmente desse ano, de 2018, seria muito próxima ao piso, né, ao piso estipulado. Considerando uma projeção de inflação abaixo de 4%, o Banco Central deve manter a Selic baixa ainda por um bom tempo. É muito interessante ver, depois dessa queda da curva da taxa de juros, após as eleições, o quanto um título pré-fixado se desvalorizou, quanto o valor do título pré-fixado caiu. Vamos dar um exemplo. Antes das eleições, ali em setembro, comecinho de outubro, um título pré-fixado de 2 anos, tá? Estamos falando aqui de títulos pré-fixados, de títulos privados, tá? De bancos, de financeiras. Não são títulos públicos. Títulos públicos normalmente são de prazos mais longos. Títulos privados, 2 anos. Antes das eleições eles eram negociados a 11%, alguns a 11,2%, tá? Ou seja, tu ia comprar um título desses, a gente ia comprar um título desses, ele ia render 11% num ano, 11% no outro ano. Ia ter um ganho superior aí a 22% em 2 anos. Por que esse ganho elevado de 11%? Porque existia muitas incertezas em relação até a quem ia ganhar a presidência, quem ia ganhar as eleições, e em relação ao futuro da inflação, da economia brasileira, do câmbio, né? Existiam diversas dúvidas, diversas incertezas. Hoje, após as eleições, com o governo, com a equipe econômica formada, com a inflação tendo caído em novembro, a curva de juros futuro do Brasil, ou seja, a expectativa de juros para o médio e longo prazo, ela caiu também. Não se espera que a Selic suba tanto quanto se esperava anteriormente. Se espera agora que ela se mantenha num patamar mais baixo e mais próximo ao atual. Dessa forma, esses mesmos títulos que antes eram vendidos aos investidores por 11, hoje são negociados a 9 ou até um pouco menos. Ou seja, uma queda de 20% em relação à rentabilidade do título.
mas isso significa então que esse título é ruim, que esse título não vale a pena fazer uma alocação nesse tipo de título? Depende da análise do cenário, depende do prazo do investimento, mas cabe ressaltar aqui que a Selic em 6,5, né? O CDI como 6,4, um título hoje travado em 9%, equivale a mais de 130 do CDI. Então, um mau negócio não é, acaba sendo uma forma de diversificação de carteira interessante também. Sobre a economia real, né, do nosso dia a dia, né? Economia real do nosso dia a dia, compras, vendas, indicadores que a gente observa no nosso dia a dia. Caso a agenda do governo, né, caso a expectativa do governo seja confirmada, estima-se uma entrada de recursos bastante considerável no Brasil. Alguns relatórios aí de alguns bancos falando sobre a entrada de até 100 bilhões na Bolsa Brasileira, o que seria excelente, faria a Bolsa atingir novas máximas e inclusive atingir um outro patamar em termos de liquidez e de valor de mercado das empresas. E uma entrada também, aí sim, da economia real efetivamente, de 200 bilhões em investimentos diretos, né? Que no caso seriam estrangeiros investindo aqui em empresas, gerando emprego e impostos para um crescimento do país, né? De fato são números bastante otimistas, mas que podem sim se tornar realidade através do modelo de atuação do nosso governo. Tivemos também, por falar em governo, uma recente pesquisa que mostrou que mesmo antes de assumir efetivamente como presidente, 75% dos brasileiros acham que Bolsonaro está no caminho certo e apenas 14% pensam o contrário. Penso eu que isso se deve muito à mensagem que o futuro presidente vem mandando para a população como um todo, né? Por exemplo, colocando o Sérgio Moro como ministro da Justiça, colocando Paulo Guedes como ministro da Economia, colocando quem tem conhecimento, reconhecido conhecimento na sua área de atuação específica, né? Isso por si só acaba gerando na população como um todo uma sensação de que as coisas estão finalmente andando da forma adequada. Da minha parte é isso, pessoal. Fico meu abraço a todos e volto com o pessoal do estúdio. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no terceiro bloco, Conexão Esperato. Um abraço ao Marcelo, aí sempre trazendo o seu conhecimento. O Marcelo aí que no mercado financeiro é grande conhecido lá em Porto Alegre, sempre fazendo um trabalho de excelência para seus clientes, né? Um assessor de investimentos aí, padrão FIFA, padrão Esperato, né? Um abraço ao Marcelo e com certeza deve estar nos ouvindo aqui. É o Marcelo que é economista, né, Felipe? Exatamente. E era professor da XP nos primórdios, né? Exatamente. Ensinava naquele modelo de ensinar como é o mercado financeiro, como investir. O Marcelo começou nesse modelo. Um grande abraço ao professor Marcelo, sempre nos ensinando aí a questão dos investimentos, um cara que veio somar bastante a equipe, ao grupo Esperato. Bom, pessoal, aqui terceiro bloco, estão discutindo a questão para o ano que vem, começando, né? A gente já vem depois da eleição já discutindo a questão do como é que vai ser, onde investir em 2019, aquela pergunta que vale muito dinheiro, né? Onde é que vai os rumos da economia? Uma coisa é certa, essa questão da volatilidade com certeza tende a ser bem menor, né? A gente tem historicamente um alto grau de incerteza em épocas de eleições, é natural. Agora a gente acaba entrando em algo aí, como é que o próximo presidente vai reagir nas principais reformas, ajustes, orçamento, e vai ser um grande desafio, não há dúvida disso, a gente já sabe isso, a gente vem falando isso há um bom tempo, o próximo presidente que assumisse
ia ter um trabalho muito forte pela frente. Até foi aprovado ontem no Congresso Nacional o orçamento, né, de 2019, do relator do orçamento, do senador Valdemir Moca, né, do MDB de Mato Grosso do Sul. É uma garantia, um repasse direto de 9,3 bi, principalmente aí para a questão do Bolsa Família, né. Outros dados, por exemplo, aí, despesas condicionadas em torno de 248 bilhões, né. A questão dos mais médicos também será mandada em torno de 3,7 bilhões. Grande parte desse valor ia diretamente antes para Cuba, né, e se devolvia apenas 30% do valor para o médico. Agora esse valor fica integral, né, para o médico que está aqui, né, algo justo, né, e se demonstrou uma demanda boa, principalmente aí na questão dos mais médios. Então, o orçamento baseia suas projeções fiscais no ambiente de crescimento econômico, que se acredita que pode ser em torno de 2,5%. Esse é o PIB que o chute do PIB da previsão para o ano que vem em torno de 2,5%, né? PIB próximo a 3, eu acho que faz uns 3 anos que nós tentamos e nunca chegamos, né? Não consegue, né? É uma marca que está difícil alcançar. O Estado é tão gordo, tão pesado, né, no sentido de custo, que muitas vezes não deixa esse crescimento ocorrer, né. Se espera-se uma inflação em torno de 4,25%, né, espera-se essa inflação nesse patamar. Esperava-se em torno de 4% até para 2018, em torno de 3,71%, fechando o patamar aí, depende como vai sair em janeiro, sabe como é que foi o IPCA agora de dezembro, mas não vai ter muita surpresa não, né. Então, espera-se uma Selic de 8% e um câmbio de 3,66, né? O orçamento ele foi feito em relação a esses dados, né? Tem que ter realmente um benchmark para seguir. Um outro dado interessante: o PIB gaúcho no terceiro trimestre teve alta de 3%, né? Principalmente puxado pela agropecuária, 3,8%, indústria 1%, construção civil em torno de 11,2%, retomada da construção civil forte aqui no Rio Grande do Sul, 4,8% do comércio, e serviços aí em torno de menos 0,7%, né, no patamar. A questão não cresceu, principalmente os serviços, né? Alguns outros dados interessantes também, as principais notícias que mexem com a região, né, que são as cooperativas agropecuárias do Rio Grande do Sul, podem ter um crescimento médio de 25% no ano no faturamento, muito importante. Isso é uma coisa que me assusta, né? A gente olha esses dados, porque o importante às vezes é a última linha, né? Muitas vezes se discute em algumas reuniões de cooperativas, de empresas, que a gente tem que crescer o faturamento, né, faturamos tanto, né? Mas tem que ter um certo cuidado nisso, né? Quando vê, a gente fatura e está no prejuízo, né? Então a última linha é mais importante, né? A gente tem que sempre preocupar com a margem de lucro. Sempre que fala, Felipe, é o resultado, não é o giro, né? Empresa com um giro gigantesco, chegando a 1 bilhão na região, mas vai lá o lucro, toda uma movimentação gigantesca para sobrar um resultado muito baixo no final. Exatamente. Então é algo meio preocupante essa questão de discussão, mas sempre é bom ver esse crescimento de faturamento. Muitas vezes até quem mais ganha às vezes é o governo do que o próprio empresário, porque aumenta a questão de tributação, né? Então, mas se discutir realmente a última linha, que é o que se falou, principalmente aqui, que o crescimento vai tende a ser uma receita forte, porém, né, o nível de lucro mesmo da última linha é igual ao 2017. Então vai trabalhar mais, vai girar mais dinheiro com o mesmo lucro, né? Então aí com certeza fundamental uma gestão mais eficiente. Aí o gestor vai ter que ser mais eficiente do que ele era antes. E uma análise fria, se vai ter o mesmo resultado do ano anterior, se descontar a inflação, então vai ter prejuízo. Exatamente. Então dados aí que gestores financeiros vão ter cada vez mais ter atento, né? Então alto faturamento muitas vezes não é prosperidade e crescimento, né? Então o importante às vezes é a última linha, né? A gente tem que cuidar toda essa questão aí, né?
Então, uma boa discussão para a gente trazer para 2019, até empresários aqui da cidade, né, o pessoal das entidades discutir essa questão aí de lucratividade, margem, toda essa questão aí. Tocando nesse assunto de discussão, Felipe, o ano 2018 começou falando em Bitcoin, ocupou até metade do ano e depois eu acho que o assunto encerrou, né? Tu vê como a análise, Bitcoin apontou no início do ano 70 mil reais um Bitcoin, tinha todo mundo apostando numa moeda do futuro, hoje um Bitcoin vale 15 mil reais e o assunto quase não se fala mais, né? Exatamente, isso aí foi talvez se eu for fazer uma retrospectiva da economia de 2018, o Bitcoin, um dos temas mais procurados, moedas digitais, né, durante o ano. A gente que muitas vezes estava meio na tangente da questão, porque não se comercializava, não tinha uma certa regulação, mas era o que vocês têm que falar sobre isso, né? Não podia fugir disso, né? E foi algo aí que uma surpresa muito grande, né? Quando se houve um Bitcoin sair de algo aí de 30 centavos e chegar nos níveis em pouco tempo, muita coisa ocorrendo, principalmente no Bitcoin, principalmente a gente vê no Paraguai, brasileiros se mudando para lá, né, para a questão da mineração de Bitcoin, para uma energia barata, né, em Cidade del Este. Muitas vezes você vê algum pavilhão lá erguido, todo mundo lá cheio de computador, servidor, minerando Bitcoins, né? Então foi algo aí bem. E depois, quando se abriu-se o mercado, principalmente na Bolsa de Chicago, a gente viu uma forte queda nesse ativo aí, que se transformou um grande mico, né? Talvez uma das maiores bolhas financeiras que a gente já teve, no sentido. Infelizmente, quem sofre mais em bolha é o pequeno investidor, né, que muitas vezes entra de uma maneira assim, mais de fugiu a palavra agora, mas o efeito manada, efeito, né? Manada. Essa a notícia começa a surgir, pesquisa no Google começa a ficar mais recorrente e todo mundo resolve investir. Por que? Não sei, alguém investiu, então eu vou ir também. Exatamente. Também quero ganhar porque alguém ganhou. E ver que não tem muito embasamento, muito conhecimento, muitas vezes nem sabe o que está fazendo. Eu vi pessoas pegar dinheiro emprestado a juro no banco, pagando em 3, 4% ao mês e comprar Bitcoin, porque vai dobrar, todo mês dobra. Exatamente. Vai dobrar até que desabou de uma hora para outra, né? É o efeito manada. Isso aí, alguns analistas dizem, tem alguns livros que a cada aí 3 ou 4 anos terá sempre uma bolha de alguma coisa, né? Muita gente entrando atrasado, no final achando que vai subir para sempre, né? Então, e aí se perde a razão. A questão dos investimentos chegar, como aconteceu na bolha das tulipas lá no século XVI, principalmente na Holanda, que onde uma tulipa valia mais do que em uma casa em Londres, né? E aí aqui mesma coisa, um Bitcoin, uma simples moeda digital, vale 70 mil reais, hein? Um terreno em Santo Ângelo, uma coisa, vale um Bitcoin, né? E um Bitcoin que não é aceito na maioria dos lugares, tem pouca aceitação mesmo com todo esse movimento. Até Esperato aceitava Bitcoins em alguns cursos, a XP, todo esse movimento, mas tu vê com todo esse trabalho que foi feito, a aceitação no mercado é pouca. O que comprar com Bitcoin? Exatamente. E o que se vê muito bem nas moedas digitais é o blockchain, né? Esse é o sistema que veio para mudar o mundo. Isso aí, muitos têm comentado isso, que é uma coisa que a gente não tem mais como não olhar, né? Os principais bancos do mundo, JP Morgan, Citibank, Morgan Stanley, próprio Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, ele tem principalmente trazido essa tecnologia que é o blockchain, que nada mais é um sistema aí de segurança onde ninguém consegue invadir, né? Uma operação aí que a gente consegue analisar assim de uma forma bem segura, né? E por isso que essas transações ficam registradas, ninguém pode invadir, somente as pessoas que fizeram o negócio têm acesso. E até um defensor da região, o Felipe Dias, um abraço ao Felipe, né, que sempre tem puxado muito essa frente aí do blockchain na região, né? E os bancos principalmente estão levando como sistema de pagamentos, né? Então, se a gente conseguir, a gente com certeza terá ao longo do tempo a questão do sistema de pagamentos em blockchain. Imagina você pagar um boleto e essa compensação ocorrer em segundos, né? E aí ninguém conseguir invadir, tá lá a operação
Isso é uma aprendizagem que ficou, Felipe. Muita gente apostou no Bitcoin porque o Bitcoin, mas nem sabia o que estava por trás. E tu vê o que realmente importava era a tecnologia por trás e a construção que está sendo feita através da tecnologia. Ninguém está comercializando cotas de blockchain, vamos dizer assim, ações de blockchain, vão abrir o mercado quando ninguém discute isso, né? Exatamente. Que foi o contrário do efeito manada do Bitcoin, que todo mundo correu para lá porque vai dobrar, porque sempre dobra. Exatamente. Ele é o analista, né, o investidor, principalmente de moedas digitais, ele tem que ser muito mais atento do que um analista, principalmente de empresa, de moeda normal, né, porque vai chegar um momento que o blockchain te dá a possibilidade de você, se for empresário, lançar a sua própria moeda. Você pode lançar a sua própria moeda. E aí, o que seria o lastro? A confiança, que é novamente a lógica de todo o sistema financeiro, a lógica de uma economia, ela volta para a confiança. Se foi perdida essa confiança, principalmente com os bancos centrais emitindo moeda, se perdeu totalmente essa confiança, né? A gente vê um governo, por exemplo, brasileiro, gastando mais do que ganha, né? Então acaba-se que imprime mais moeda, mais dinheiro, depreciando ela, e aí também se perde essa confiança, e é um sinal, principalmente o Bitcoin, as moedas digitais, é um sinal de realmente que a maioria vê que os bancos centrais não estão fazendo um bom trabalho, né? É uma discussão que sempre teve. O que é mais confiável? Um governo, um banco central ou uma grande corporação? A Ambev sinalizou com a moeda digital deles, fugiu o nome agora, mas era ligado ao Burger King na Europa. Então eles lançaram uma moeda digital, já prevendo um movimento para esse lado. Então o que é mais confiável? Vamos investir em um país como Argentina, Uruguai, ou vamos investir numa grande empresa como o Grupo 3G da Ambev? Exatamente. Então é a credibilidade, como o Felipe falou, moeda não tem valor intrínseco. É quando alguém está disposto a pagar e quem que está por trás para dar garantia. Isso é uma aprendizagem básica que o Bitcoin trouxe. Exatamente. Então é uma bela discussão isso aí de toda do mercado financeiro, da criação do dinheiro, né, da confiança, principalmente de quem é o lastro, é a confiança, né? Então a moeda digital traz de volta. Vai chegar um momento que você pode lançar a sua moeda da sua empresa, e aí quem vai escolher se é boa ou ruim é o mercado, né? Então isso é bom ou ruim ao mesmo tempo, porque vai ter muitos picaretas também que podem lançar moedas como os lançaram, e ao mesmo tempo terão empresas sérias, né, que vão poder se autofinanciar sem precisar de bancos. Nossa, isso aí é algo bem muda totalmente uma matriz, questão econômica, né? Então teremos um mundo cada vez mais forte aí, como diz Eliseu Mânica Júnior, cada vez mais digital, né? A gente vê a própria televisão aí virando algo como segundo plano, e hoje principalmente o Instagram, o IGTV, o History é muito mais assistido que a própria televisão. A televisão virou algo secundário, né? Até no próprio futebol, né, Felipe? A gente vê agora a principal transmissora de todos os jogos da Libertadores vai ser o Facebook. E nossa! Não vai ser a Globo, vai poder transmitir alguns jogos, Sport TV outros, Fox outros, quem vai transmitir todos é o Facebook. Exatamente. Então tu vê já essa fuga da televisão, esse novo modelo que nós estamos vivendo. Exatamente. É a liberdade, a busca do que você quer. O cliente que manda, né? O consumidor é que manda. Isso que é a vantagem do capitalismo, do livre mercado, é quem manda é o cliente, e o resto tem que se adequar. E você falou a palavra-chave antes, mercado. O mercado seleciona. Se o consumidor não aprovar a ideia, ela não vai sobreviver. É o mercado que tem que selecionar, não alguma regulamentação de fora, alguma coisa. É o consumidor final, a linha final. Exatamente. Show de bola, Conexão Esperato fechando mais um ano. É uma terceira temporada, indo para a quarta temporada. Conexão Esperato já faz parte da quinta-feira do Missioneiro. Mandar um abraço para todos que vêm nos ouvindo, que dá o feedback em relação ao nosso programa. A gente não é nem radialista, né? A gente tenta se virar, vai aprendendo a cada dia, né? Então isso é empreendedorismo, é buscar, é inovar. Eliseu Mânica Júnior lá também mandando sempre áudios para nós. Estaremos de volta aqui no ano que vem, dia 10 de janeiro, até dia
11 de janeiro, uma quinta-feira, estaremos aqui já iniciando 2019, o Conexão Esperato, sempre tentando levar a melhor informação para sempre ajudar na tomada de decisão. Mandar um abraço para todos, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, um abraço a todos os empreendedores missioneiros. A gente vê uma guinada, né? Não podia deixar de falar isso, uma guinada, principalmente empreendedor em Santo Ângelo, né? De construção de novos negócios, né? Então a gente fica muito feliz vendo essa prosperidade começando a ocorrer aí do empreendedorismo, e que continuamos assim, né, vendo isso, sendo não apenas o coadjuvante da história, mas ser o ator principal, né? Então, um abraço a todos os empreendedores missioneiros, a todo o povo que quer realmente uma região cada vez mais próspera, né? Menos reclamação e mais aí mãos à obra, e vamos crescer cada vez mais a nossa comunidade. Tá ok, pessoal? Um grande abraço a todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos. Dia 11 de janeiro estamos de volta com mais um Conexão Esperato. Abraços.